para você que está entrando aí online. Bom dia para quem está no YouTube e no Face. Hoje não conseguimos Instagram, mas estamos aqui firmes e fortes na presença do Senhor. Amém? Glória Vocês que estão Glória aqui, Magali, bem-vinda. Linda, mãe da Érica, gente. Bem-vinda, Magali. Bem-vinda também todo mundo aí que já está comigo, né? Faz tempo. Deus abençoe. E nós vamos começar hoje falando de mais uma mulher da Bíblia. A gente está avançando aqui nos estudos, né? E estudando as mulheres da Bíblia. Hoje a gente vai falar de uma mulher conhecida nos filmes, conhecida aí mundialmente. Todo mundo fala dela. É a Rainha de Sabá. Quem já ouviu falar da Rainha de Sabá? Quem nunca ouviu falar da Rainha de Sabá? Levanta a mão. Nunca ouviu falar da Rainha de Sabá? Então você é muito jovem, porque os filmes sobre ela são mais antigos. Ô Glória, a Rainha de Sabá foi uma mulher que... Ela era a rainha de uma terra que ficava ao sul de Israel. Ela é descendente de Cuxi. Ela é de um dos filhos de Cuxi, de Sabá, por isso que ela se chama Rainha de Sabá. Então ela veio lá da região da Etiópia. Era uma mulher negra e ela era muito rica naquela época. As mulheres eram rainhas e podiam ser rainhas, né? Tinham muitas nos costumes ali ao redor. Muitas mulheres podiam ser rainhas, comandar nações. E ela era uma mulher riquíssima, 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 riquíssima. E ela ouviu falar da sabedoria de Salomão. Ela ouviu falar que tinha um rei poderosíssimo. E eu gostaria de começar falando desse rei primeiro, para depois contar a história dela. Queria ler um texto aqui da Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 9. Enquanto você procura, eu vou orar por vocês e por nós aqui, para que o Senhor fale conosco, amém? Pai Santo e querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, o momento que estamos na Tua presença, o momento que sabemos que o Senhor vai falar, amém? Vamos lá, vamos retomar. Então, o reinado de Salomão foi um reinado de paz, não teve guerra. O reinado do seu pai Davi foi um reinado de guerra, de conquista, de destruição dos inimigos, mas o reinado de Salomão foi um reinado de paz. E eu queria ler para vocês, em 2 Crônicas, capítulo 9, a partir do versículo 13, diz assim, fala sobre o esplendor de Salomão. Então diz assim, que o peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era de 666 ciclos, 666 talentos. Vocês sabem o que é isso, gente? É muita coisa. Todo ano ele recebia muito, mas era toneladas e toneladas de ouro. Ele recebia das pessoas ao redor. Porque os orientais, eles têm o costume de presentear. Quando eu digo oriental, eu falo os árabes, os judeus, os japoneses, enfim, chineses, eles têm esse costume de presentear. Então eles honram as pessoas, eles honram aqueles que eles querem bem. Afora que os negociantes e mercadores traziam, também todos os reis da Arábia e os governadores dos países traziam a Salomão ouro e prata. Fez Salomão 200 pavês de ouro batido. Para cada pavês mandou pesar 600 ciclos de ouro batido. Isso quer dizer toneladas, queridos, não era pouquinho não. Fez também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo mandou pesar 300 ciclos de ouro. Escudos para os soldados guerrearem. O exército dele era o mais poderoso. Por isso que não havia guerra no seu governo, né? No seu reinado. Porque ele tinha um exército mais poderoso de todos. Gente, as pessoas tinham escudo de ouro. Né? Tá aqui a Magali que trabalha com joia, né, Magali? A gente fica aqui, ai, Magali, põe pouca grama para não ficar caro. A gente aqui falando das gramas, né? E aqui a gente tá falando de toneladas. A gente não pode imaginar o que é isso. Então, 300 escudos para a guerra. Para cada escudo mandou pesar 300 ciclos de ouro. Colocou-o no rei, o palácio. Colocou o rei no palácio do bosque do Líbano. Então fez o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus. Você imagina quantos elefantes ele teve que abater ou tirar o marfim para fazer um trono todo de marfim. O trono tinha 6 degraus e Quando você fala trono, você imagina uma cadeira grande, né? Não, era um tablado, um patamar, era algo grande, que eles subiam degraus para ficar acima.
O trono tinha 6 degraus em estrado de ouro que eram ligados ao trono. De ambos os lados tinha braços junto ao lugar do assento e 2 leões em pé junto aos braços. Havia 12 leões em pé de um lado e de outro sobre 6 degraus. Outro tal não se fizera em nenhum reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos do palácio do bosque do Líbano, de ouro puro. Nada era feito de prata, porque considerava-se a prata de pouco valor nos dias de Salomão. Tinha o rei navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. Irão era um rei que tinha aliança com Salomão. Nós falamos isso na semana passada. De 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavês. Excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riqueza e em sabedoria. Ele excedeu a todos os reis em riqueza e sabedoria, só porque ele pediu sabedoria para Deus, gente. Quando você faz a oração certa, lá no livro de Tiago diz que nós pedimos e pedimos mal, porque não recebemos porque pedimos mal. Às vezes a gente está pedindo coisa para o nosso interesse, coisas egoístas, e a gente não recebe. Mas quando a gente pede para Deus algo para compartilhar, o Senhor nos dá. Deus é bom. Onde é que eu estou aqui? Ele excedeu em riqueza e em sabedoria. Todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente. Artigos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Ano após ano. Teve também Salomão 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, os quais mantinha nas cidades dos carros. E com o rei de Jerusalém, dominava Salomão sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito. Ele dominava tudo. Tudo aquilo que Davi lutou para conquistar, Salomão já estava dominando. No reinado dele, houve paz. Todos estavam sob o seu domínio. Fez o rei que houvesse prata em Jerusalém como pedras e cedros em tanta abundância como os sicômoros que há nas baixadas. Do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Que coisa maravilhosa, né? A sabedoria desse homem. Ele foi um rei glorioso. E a Bíblia, quando a gente fala do rei Salomão, a Bíblia, a figura de Salomão é a figura do rei Jesus. Nós já falamos sobre isso, sobre a Sulamita, né? Da última vez que nós estávamos aqui. Falamos sobre a Sulamita, que foi a amada de Salomão. O relacionamento dela com Salomão, que é o relacionamento que Deus quer ter conosco, de intimidade, né? São as figuras. A Sulamita é a figura da igreja, da noiva de Jesus. Então, aqui nós vemos outra mulher que veio ver a glória e a pompa de Salomão. Nós sabemos que Deus falou com Salomão que ele ia dar tudo para ele, todo esse poder, mas que era para Salomão não se contaminar com os deuses ao redor. Os deuses dos povos. O que Salomão fez? Olha como o diabo é astuto, né? Salomão temia Deus, temia o Deus de seu pai Davi, ele sempre falava do Deus do pai dele, né? Temia o Senhor. Mas como ele tinha queda por mulheres, ele começou a ter mulheres, uma atrás da outra. E ele era bobão por mulher, elas faziam o que queriam com ele. Então o que aconteceu? Salomão, ele começou a construir altares para os deuses das mulheres. Isso desagradou a Deus. E isso recaiu sobre a sua descendência, sobre o seu povo, essa malignidade. Deus já tinha alertado Salomão. Tudo que nós ganhamos, queridas, tudo que nós temos vem do Senhor. E tudo que nós fazemos tem que glorificar o nome do Senhor. É para o servir, é para o adorar. É para ajudar alguém necessitado. É para a gente compartilhar, para a gente abençoar. Não é para ficar só para a gente. Nós, infelizmente, somos muito egoístas. A gente pede só bens materiais. E a gente se esquece que do nosso lado tem gente passando fome, tem gente precisando. A obra do Senhor também precisa. Então, o evangelho precisa ser pregado. Tantas coisas para fazer para o Senhor e nós não fazemos nada. E, enfim, Salomão, ele se prostituiu espiritualmente. Ele teve 300 mulheres, 700 concubinas, né? E para elas construiu esses altares e acabou se perdendo. E aí, queridas, agora nós vamos falar de uma mulher, né? Uma das mulheres que admiravam Salomão. A Sulamita, nós vimos semana passada que Sulamita falava de Salomão lá no livro de Cantares, que
que ele era lindo, que a pele dele era rosada, né? Os cabelos ondulados. Ele devia ser um homem lindo, porque Davi era bonito, né? Os ancestrais de Davi, sempre a Bíblia fala que eles eram muito belos e formosos. E a Sulamita lá falava que Salomão era um homem lindo, esplendoroso, bonito, forte, vigoroso. Você lê lá Cantares, você vê a descrição completa de Salomão. Imagina aquele, né? Vamos dizer assim, um Janequine, vai. O Janequine já nem existe mais, né? Sei lá, não faz mais sucesso. Mas imagina um homem lindo, alto, bonito, enfim. Era um homem maravilhoso, que toda mulher que olhava ficava boba, né, com ele. E aí, quando a rainha de Sabá ouviu falar, agora vamos começar aqui no capítulo 9, versículo 1. Aqui entra a história da rainha de Sabá. Ela ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para testá-lo com enigmas. Aqui a gente vê que esta mulher também era uma mulher inteligente. Por ela ser rainha, para ela ter chegado nesse posto de rainha, é porque ela não era nem um pouco boba, né? E, enfim, ela era bem inteligente. Então ela queria testar Salomão com enigmas. Porque ela ouviu tanto falar da sabedoria dele, eu vou lá, né? Para ver se ele sabe. A história conta, né? Tem vários historiadores que falam. O Alcorão fala da rainha de Sabá. Os muçulmanos falam dela. Os etíopes falam dela. Os indianos falam dela. Todo mundo fala dela, dessa mulher. Que ela realmente existiu. E ela era uma mulher negra que veio lá da Etiópia. Muito inteligente. Então ela veio testar Salomão. Queridas, quando nós falamos aqui da rainha de Sabá, nós estamos falando de uma mulher que não conhecia Jesus. Uma mulher que vem ao encontro de Jesus, porque ouviu falar dele. Né? Vamos trazer isso para nós aqui, porque a Bíblia a gente pode interpretar da maneira figurativa também. Então olha só que coisa linda. E ela veio testá-lo com enigmas, porque ela era inteligente. Chegando com uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias, ouro em abundância, pedras preciosas, veio ter com Salomão e falou-lhe de tudo que tinha no seu coração. Queridas, aqui no versículo 9 diz que ela deu ao rei 120 talentos de ouro. Sabe o que são 120 talentos de ouro? Se você trouxer para as medidas atuais, 4 toneladas de ouro ela trouxe. Eu não sei se ela veio de navio ou se ela veio andando pelo deserto. Diz a história que ela demorou 4 meses para chegar até Salomão. Quando uma mulher quer um negócio, gente, ela enfrenta o deserto, ela enfrenta o que for, não é verdade? Para conseguir saciar uma curiosidade. E essa mulher foi, porque ela ouviu falar do esplendor de Salomão. Jesus fala dela mais para frente, eu já vou falar sobre isso. Vamos continuar lendo aqui. O que é levar 4 toneladas, gente? E gente para carregar tudo isso? Tudo bem, ela foi de navio. E para tirar do navio e levar até Salomão, até Jerusalém? Esse povo era muita gente. Era uma grande comitiva. Era centenas, milhares de pessoas. Ela não foi sozinha. E aí, porque naquela época não tinha caminhão, não tinha nada. Ela tinha que levar em cavalos, carros puxando, enfim. Então, olha aqui, versículo 2. Ela levou... No final do versículo 1, e falou-lhe de tudo que tinha no seu coração. Salomão lhe respondeu a todas as suas perguntas. Nada lhe houve difícil demais que não lhe soubesse explicar. Vendo a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros, os seus trajes, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Você já foi em algum lugar que você ficou assim, ó? Né? Quando a gente vai para Dubai, a gente vê as coisas que eles fazem ali no deserto, né? Tirando água, não sei da onde, do mar. Você começa a saber toda a tecnologia usada ali, você fica assim, né? Uau! Né? Aqueles hotéis 6, 10 estrelas, sei lá quantas mil estrelas que tem. Você fica assim, né? Uau! Eu fico imaginando, a rainha de Sabá nunca viu uma coisa daquela. Os holocaustos que oferecia na casa do Senhor ficou como fora de si. Versículo 5. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, eu não cria no que se falava até que vim e vi com os meus próprios olhos. Deveras não me disseram metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi.
aqui ela começa a elogiar Salomão. Bem-aventurados, o que é bem-aventurados? Felizes. Felizes os teus homens e bem-aventurados, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, para ser rei pelo Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel, para o estabelecer perpetuamente, constituiu-te rei sobre ele, para executar de juízo e justiça. Então deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, pedras preciosas. Nunca houve tais especiarias quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Fez o rei da madeira de sândalo degraus para a casa do Senhor e para o rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca antes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu. Deu-lhe mais do que ela trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e seus servos. Queridos, conta a história, isso não está na Bíblia, que a rainha de Sabá teve um caso com o rei Salomão e eles tiveram filhos. E existem muitos judeus que são negros. Então essa parte dos judeus dizem, né, a história, que eles descendem dessa história da rainha de Sabá com o rei Salomão, né? Então, amados, tirando essa parte, né, agora nós vamos entrar aqui no espiritual, né? Nós vemos aqui uma mulher sedenta, uma mulher que tinha tudo, que tinha bens materiais, que tinha toda a riqueza, ela tinha tudo, mas ela tinha sede demais. E a sede que ela tinha, ninguém podia saciar. Todos nós somos assim. A gente pode ter bens, a gente pode ter família, a gente pode ter tudo nessa terra. De bom e do melhor, sempre vai ter um vazio, até a gente se encontrar com Deus. Sempre vai ter um vazio dentro de nós. E esse vazio, só Jesus pode preencher. E quando a gente fala desse vazio ser preenchido, a gente não está falando de religião. Porque a religião não preenche ninguém. A religião só te afasta de Deus. Porque a religião vai te encher de regras, vai te encher de normas, de dogmas. E você vai se afastar cada vez mais de Deus. Porque na religião você vai conhecer um Deus cruel, que castiga, que não ama, que pune, que mata. Na religião você vai conhecer um Deus que exige de você que você faça regrinhas, que você suba ajoelhado a escadaria, que você se mutile, que você, sei lá, faça um monte de coisa que exige que você vá na missa e sente lá na cadeira e fique ali esperando, e você entra e sai de lá, que confesse, que fique confessando toda semana, e você vai lá, confessa, depois volta e peca de novo, confessa. Você vive uma vida sem vergonha, né? É aquela pessoa que vai lá, confessa o pecado, depois volta, cai de novo no pecado. Isso é religiosidade, isso é religião. Religião nos afasta de Deus. Só Jesus pode preencher esse vazio. E aqui o rei Salomão simboliza Jesus. Essa mulher simboliza uma mulher que não conhecia o rei, mas tem um encontro com ele. Nosso rei Jesus, assim é conosco também. Ela ouviu falar de uma sabedoria, ela ouviu falar de riquezas, de glória, de honra, e ela foi ali ver. Então nós temos o seguinte, né? Nós temos esse cenário. Quando a gente fala de Jerusalém, a gente fala da igreja. Ela saiu do seu lugar, né, da sua habitação, e levou uma grande comitiva. Quando a gente vem para Jesus, a gente também traz uma grande comitiva, é ou não é? A gente vem para Jesus, a gente não vem sozinho. Vem marido, vem os filhos, vem todo mundo. Porque é impossível, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente não desejar o bem para os nossos amados. Não é verdade? A gente quer falar desse amor. A gente quer falar dessa graça, desse poder que nos transforma e que transforma os outros também. E ela vai até Jerusalém. O que simboliza aqui Jerusalém? A igreja. O que é a igreja? Nós aqui somos a igreja. A igreja é a congregação dos filhos de Deus. Então ela vai e ela vai até Jerusalém para ter um encontro com o rei. O que a gente faz? Como é que a gente tem um encontro com Jesus? Na igreja. Ou você vem num culto desse, ou você vai na igreja mesmo, no culto na igreja, templo físico. Mas você vai em algum lugar, em alguma parte da igreja, que vão falar do amor de Deus para você.
Não existe sabedoria em outro lugar, queridos. Não existe, é só Deus que pode nos dar sabedoria. Se você abrir o livro de Provérbios, ele começa assim, que a sabedoria, Deus fala que Ele é a sabedoria. E quanto mais você busca nessa palavra sabedoria, mais você vai encontrar. Amém, queridos? Amém. Então, essa mulher, ela viajou, ela não mediu o esforço, ela viajou 2.000 quilômetros. Naquela época, não tinha avião. Como é que ela ia levar 4 toneladas de ouro no avião? Não dá, né? Ela tinha que viajar de alguma maneira. Ela levou a comitiva para levar os presentes para o rei. E ela foi atrás. Amados, quantos de nós tem preguiça de abrir uma Bíblia? Preguiça. A última coisa que a gente faz na vida é abrir uma Bíblia para buscar a sabedoria de Deus. A gente prefere ligar um Instagram e procurar um conselho ali. Um YouTube ou qualquer coisa. Hoje em dia, então, né? A gente tem preguiça de ir para uma reunião como essa. Tem preguiça de ir para a igreja ouvir uma palavra. Né? E não dá valor. Eu estava pensando esses dias, né? Como as coisas mudaram, né? Antigamente as pessoas reclamavam da gente, que a gente falava do amor de Deus. Até hoje, né? Os crentes são chatos. Estão fazendo leis aí para proibir a gente de se reunir, de falar do amor de Deus. Prenderam uma pessoa lá nos Estados Unidos só porque ela foi no shopping escrito Jesus salva, Jesus saves. Ela estava no shopping andando e o pessoal prendeu esse cara e mandou ele sair do shopping porque ele estava ofendendo as pessoas que tinham outras religiões. Agora, as pessoas com as ideologias de gênero, né, querem enfiar isso na nossa cabeça, querem tornar isso lei, querem fazer com que a gente engula as coisas. Quer dizer, nós não podemos pregar, mas eles podem prender, eles podem. Então, assim, nós estamos caminhando mesmo para o final dos tempos. Não existe outra, né? E é por isso que a gente persevera. Hoje nós estamos aqui pregando, amanhã não sei. É verdade. Pode ser que vai chegar o dia, não sei se a gente vai estar vivo para ver isso, pode ser, está muito perto, pode ser que aconteça isso, que a gente tenha que se reunir escondido para falar da palavra de Deus. O final dos tempos. Existem países que isso acontece. China, por exemplo. As pessoas cristãs, elas têm que se reunir em lugares abaixo do solo, em lugares porões, escondidos. E eles são mortos, eles são presos. Então, querido, nós estamos vivendo tempos assim. Glória a Deus que ainda tem, a gente ainda pode, né? Então, essa mulher, para buscar a sabedoria, ela não mediu. Ela não mediu esforços, ela foi até o rei. E ela ficou boba de ver a sabedoria desse homem. Então, olha só, umas coisas que ela viu, né? Lá, que ela ficou assim, abobada, são coisas que Deus fala conosco. Primeira coisa que ela viu ali, a casa, né? Ela fala aqui, olha, vem da rainha de Sabá, versículo 3, a sabedoria de Salomão, que ela foi atrás por causa disso. E a casa que edificara, né? Quando a gente fala aqui da palavra diz a casa que edificara, é a obra do Senhor sendo edificada. Tudo aquilo que a gente faz com excelência, as pessoas que vêm até nós, elas ficam bobas. Falam, uau, né? Quando a gente vai num culto, por exemplo, e vê tudo organizado, tudo lindo. Quando fala de casa também, você está falando de você. Você é uma casa espiritual. Nós cantamos aqui, o primeiro louvor que a gente cantou, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. A gente está falando dessa casa, está falando dessa casa aqui. Deus fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então tudo que nós fazemos, a nossa vida é testemunho de Cristo. As pessoas quando vêm até nós e veem a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, elas vão ficar, nossa, o que aconteceu? Pode crer que todo mundo que entrega a sua vida a Jesus, o semblante muda. Não muda? As pessoas antes de Jesus têm o semblante carregado, pesado. Depois que começam a ler a palavra e buscar o Senhor Jesus, o semblante muda. Tem pessoas que perdem até as olheiras. É impressionante. É verdade. Porque às vezes a gente fica, né, com uma cara de cansado. Quem não crê em Deus, quem não crê em Jesus, não tem esperança. A tua esperança dura um pouquinho. Enquanto as coisas desse mundo te satisfazem, você está tendo esperança. As coisas desse mundo pararam de satisfazer, a tua esperança vai para o buraco. Nós que temos Jesus, não.
A nossa esperança não está nessas coisas. Amém. Porque nós passamos pela tempestade. Nós passamos pelo problema. Porque nós sabemos que temos um Deus que vai nos dar escape em todas as coisas. Amém. Isso é maravilhoso. Eu passei por muita coisa na minha vida, mas eu nunca perdi a minha fé, a minha esperança. E Deus foi fiel em todo o tempo comigo. Mesmo no pior momento da minha vida, Deus me levantou. Então ela viu a casa, a obra feita com excelência. A tua vida sendo excelente para Deus. Ela viu também as iguarias. Ela falou assim sobre as iguarias da sua mesa. Aqui está falando de alimento. Ela viu aquele banquete sendo oferecido o tempo todo. Alimento, querida, a tua casa precisa ter alimento, alimento espiritual. Amém, querida? Amém, Jesus. O que sai da tua boca vai alimentar outras pessoas. Se da tua boca, a Bíblia fala em Tiago capítulo 3, que da nossa boca não pode sair palavras de bênção e palavras de maldição. Então, a nossa língua tem um poder tremendo. Você vai pôr para fora aquilo que você se alimenta. Então, a pessoa que não se alimenta de nada, que só se alimenta de futilidade, de televisão, de internet, de conversa fora com as amigas, o que ela vai falar de bom para os outros? O que você vai pegar de bom? A Bíblia nos compara com árvores frutíferas. E as árvores têm que dar frutos bons, porque as outras pessoas precisam se alimentar desses frutos bons. É horrível você conversar com uma pessoa fútil que não tem nada para te oferecer. Mas a melhor coisa é quando você vai falar com alguém, essa pessoa tem palavra de vida para você. O que você tem se alimentado? A tua casa tem oferecido iguarias para as pessoas? Você tem sido uma árvore frutífera na vida das pessoas? Né? Está na hora de pensar nisso. O que você se alimenta? Você vê que as aves, elas pegam a comida para os seus filhotinhos, elas ruminam aquela traz na boca e elas cospem na boquinha deles, né? É mais ou menos isso que a gente faz. A gente se alimenta da palavra de Deus e joga e lança para as pessoas. A Bíblia fala que a nossa palavra é semente e ela vai dar fruto. Que fruto você está dando para as pessoas comerem? Frutos que vão te trazer benefícios? Benefícios para as pessoas que estão ao teu redor? Ou você está trazendo veneno? Pessoas magoadas, feridas, dão veneno. Se você se alimenta dessa palavra, todo veneno, tudo aquilo que você tinha de veneno dentro de você vai embora. A palavra de Deus é cura para isso. Vocês estão entendendo, amadas? E você só passa a produzir iguarias. Essa mulher ficou abismada com isso tudo. Depois, ela viu o assentar dos seus oficiais. Quando ela fala de assentar dos seus oficiais, o que a Bíblia fala sobre isso? Salmo capítulo 1, ele fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores. O assentar fala de aliança. Fala de você dar ouvidos, porque quando você anda segundo o conselho, você está andando. Quando você se assenta, você para escutar e você começa a assimilar. Na nossa vida, nós temos que ter uma aliança com Deus. Se a gente parar para escutar os ímpios, a nossa vida só vai ter problema. Amém, queridas? Então ela fala dos seus oficiais, que eles se assentavam dignamente, o assentar deles, né? A aliança que eles tinham com o rei, eles eram dignos, eles eram felizes, eles estavam plenos ali. Não eram oficiais rebeldes, que se rebelavam contra o dono, ou então de qualquer jeito, não. Eram homens bem vestidos, bem trajados, alinhados. E da mesma maneira ela fala dos criados, o serviço dos seus criados. Criados também que servem, quando fala de serviço do criado, está falando de pessoas que servem, que estão ali para ajudar, para auxiliar. Na Bíblia existe essa tarefa dos diáconos, né? Os diáconos que te recebem na porta, que te levam, que servem a ceia para você, que vão na tua casa orar por você. Você tem sido uma pessoa que sabe conduzir as outras? Você tem sido uma pessoa que ajuda o teu próximo?
Como você tem se comportado como criado do rei? Como você tem se comportado como oficial do rei? Nós somos criados de Jesus, oficiais, nós somos servos. A Bíblia não fala de escravo. Escravo é aquele que foi comprado ou foi roubado e tem que servir, senão morre. O servo não, é o que serve por amor. O servo é aquele que já recebeu uma carta de alforria, mas ele está lá porque ele ama o seu Senhor. Então Jesus nos chama de servos. Não é lindo isso, queridos? Então, como aquele que trabalha para o rei, como você tem se comportado? Você tem sido um oficial que digno do seu Senhor? Você tem sido um criado que serve ao Senhor com alegria, com disposição? E aí ela fala das vestes. O traje deles, quando a Bíblia fala de trajes, minhas amadas, está falando de caráter. Jesus fala que nós temos que vestir vestes de santidade. O que são vestes de santidade? Que não fogem do mal. Não é que você vai ter que ser uma freira daqui para frente, não é nada disso. Mas é você tirar as vestes do pecado. Porque Deus, quando olha para nós, ele vê dois tipos de pessoa. Uma que está maltrapilha, que está vestida com a roupa suja, sem tomar banho. E a outra pessoa que ele vê é uma pessoa que está com vestes brancas, limpas, que foram lavadas com o sangue de Jesus, que procuram fugir do pecado, que procuram fugir do mal. Assim tem que ser a nossa vida, amadas. Esse texto é cheio de figuras, e a gente aprende tanto com essas figuras. Então tá falando de vestes de santidade, o teu caráter incorruptível. Mesmo andando no meio de pessoas corruptas que se vendem, que se prostituem em todas as áreas, não estou falando só na parte sexual, mas que se prostituem. Não, você mantém o seu caráter firme. Né? Como é difícil você trabalhar num lugar onde só tem corrupção e você se manter cristão ali, né? Eu conheço muitas pessoas que tiveram que pedir demissão porque não suportavam mais ficar mentindo, ficar enganando as pessoas. E olha só, os trajes, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, os sacrifícios. A tua vida tem sido um sacrifício de louvor? O que é sacrifício de louvor? Os sacrifícios já acabaram. Nós vivemos na graça. Em Hebreus fala que a nossa vida tem que ser um sacrifício de louvor ao Senhor. Que dos nossos lábios nós temos que oferecer sacrifícios de louvor. O que é isso? É na hora que você está passando por tribulação, na hora que você está passando por dor, aí você louva o Senhor. É o que a gente cantou aqui antes de orar. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Simplesmente louve. Né? Isso é um sacrifício de louvor. Às vezes a gente chega na igreja, no carro, quebrou o pau com o marido, sei lá, foi demitido, tomou um chute do namorado, não sei, né? O filho se perdeu nas drogas e você chega na igreja mal, você chega arrebentado lá, fala, meu Deus, eu preciso ouvir a palavra. Aí você chega no louvor e você começa a se quebrantar. Aí você levanta a sua mão para o céu e começa a adorar. A cura começa ali na hora do louvor, né? Você tem oferecido sacrifícios de louvor ao Senhor, mesmo no tempo de dor, de angústia, na hora que você está lá no chão, você tem adorado a Deus, você tem glorificado ao Senhor. Deus ama ser louvado. E nós vamos ver aqui já que essa mulher foi salva pelo Senhor, por causa do seu louvor. Olha só que lindo. E o Salomão oferecia holocaustos. Quando ela viu tudo aquilo, quando as pessoas olham para nós, e vem uma pessoa assim, cheia do amor de Deus, uma pessoa que está passando por tribulação, mas está feliz, está com um sorriso no rosto. As pessoas ficam assim, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Né? As pessoas ficam assim, fora de si. Meu Deus, como é que pode? Como é que pode ter tanta riqueza dentro de alguém? Né? E você ter todas as suas perguntas respondidas. Porque a Bíblia fala que Salomão respondeu todas elas, todas. Então ela diz ao rei, ela elogia, ela é verdade a palavra que eu vi acerca dos teus feitos, da tua sabedoria, porém eu não cria que se falava, até que eu vi e vi com os meus próprios olhos. Deveras não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que eu vi. Esta mulher, ela teve um encontro com o rei. Quando nós temos um encontro com Jesus,
É assim que a gente fica. Aí ele faz um pequeno milagre. A gente fala, uau, aquilo que eu estava esperando tanto, né? Todo mundo que se converte, que entrega a vida para Jesus de verdade, os milagres vêm. Eu falo isso para vocês, queridas. Às vezes eu não preciso nem pedir. Eu só adoro, eu só estou na presença. Porque Deus, como eu falei semana passada, aliás, fim do ano, né? Deus, ele não quer só te abençoar. Ele não quer, ele não é um caixa eletrônico que você vai lá toda hora e fica pedindo. O Senhor, ele quer ter um relacionamento com você. Deus é carente de você. Vocês estão entendendo? Tudo que a Bíblia toda aponta para isso. O relacionamento, ele quer ter intimidade com você. E essa mulher foi para intimidade com Salomão, literalmente. E ela levou o temor de Deus para o povo dela. Olha só que coisa linda. Ela começa assim, quando alguém olha para a gente, ela olha primeiro para os nossos feitos. Primeiro para as nossas atitudes, para as nossas palavras e para as nossas atitudes. Então ela fala assim, bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem da tua sabedoria. Ela fala assim, felizes são aqueles, as pessoas falam para você, felizes são aqueles que te rodeiam e que estão perto de você, que ouvem as palavras que você fala, que são palavras que vêm de Deus. Porque quem deu sabedoria para Salomão, quem foi? O Senhor. E olha só, e aí ela fala, bendito seja o Senhor teu Deus. Uma mulher que veio lá da Etiópia, cheia de deuses, acreditava em um monte de coisa. Até hoje na África, né, aquelas religiões pesadas, mas que invocam demônios, é uma coisa braba ali. E ela veio desse lugar, de feiticeiro, de feitiçaria. E ela começa a glorificar e a exaltar o Deus de Salomão. E ela fala, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te pôr como rei sobre o seu trono, para ser rei pelo Senhor teu Deus. Ela fala o nome de Deus aqui, do Deus de Salomão. Ela se rende, ela chama ele de Senhor. Uau! Tá aí, a mulher se converteu a Deus por causa do testemunho de Salomão. Por causa das suas obras e da sua sabedoria. Eu sempre digo aqui, pregue a palavra. Isso foi Agostinho que falou. Mesmo que para isso você tenha que usar palavras. Mesmo que para isso você tenha que usar palavras. Pregue a palavra de Deus, mesmo que para isso você tenha que usar palavras. O que ele quer dizer com isso? Que as tuas atitudes mostrem o amor de Deus. Amém, queridas? Amém. Porque Deus, ela continua, porque teu Deus ama Israel para o estabelecer perpetuamente, constituiu-te rei sobre ele para executar juízo e justiça. Ela viu que o Deus deles, dos judeus, amavam muito os judeus, porque colocou aquele homem para governar. Não é demais isso, gente? A pessoa viu o amor de Deus na vida de Salomão por causa dos seus feitos. Como tem sido a tua vida? Como tem sido o testemunho da tua vida? Então, aí ela sobrepuja tudo. Ela ficou tão maravilhada, tão extasiada com tudo que ela viu, que ela encheu o rei de bens. Eu acho que ela estava guardando para o final, né? Eu vou trazer tudo isso aqui. Eu estou ouvindo falar daquele homem. Estou trazendo, vou deixar tudo aqui lá, deixa lá no carro, deixa lá no porta-mala. Quando Salomão, né? Quando vê tudo aí, depois vamos ver se eu dou ou não, né? Ela deu 4 toneladas de ouro para ele, especiarias em grande abundância, pedras preciosas. Nunca houve tais especiarias quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Especiarias eram caras, são caras. Também os servos de Irã, os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro e tal. E aí o rei fez harpas e alaúdes para os cantores. Então ela encheu ele de bens. Outro dia eu estava assistindo uma piada boba aí, uma pessoa falando sobre dar esmola, né, na igreja. Uma piada boba, nem lembro, mas nem vou falar piada porque não vale a pena. E ele falava de dar esmola, aquilo me chamou a atenção. Assim, quando você vai dar esmola lá na igreja, esmola na igreja, gente. Isso é coisa dos antigos, né, Magali? Antigamente, a gente falava de dar esmola mesmo na igreja. Que coisa podre, que coisa triste, que coisa ridícula, gente.
Você vai na casa do Senhor, aquele que te deu tudo, que te dá saúde, primeiro te dá vida, né? Porque se não fosse Deus, você não estava vivo aqui hoje. Te dá vida, te dá bens, te dá família, te dá saúde, te dá tudo, e você vai dar esmolinha para ele? Você acha que Deus precisa da tua esmola? Uma vez eu vi um pastor pregando assim, que o diabo, quando ele caiu lá do céu, né, diz que o dragão arrastou 1/3 dos anjos, e ele, o pastor falava assim, a cauda dele, quando trouxe os anjos, raspou lá um pouquinho do ouro que tem lá no céu e trouxe aqui pro mundo. E todo mundo fica brigando por causa desse ouro que tem aqui na terra, né? Sendo que Deus é glorioso, ele fez todo o universo, todas as galáxias, tudo que tem, aquela infinitude de coisa que ele fez, e a gente fica brigando por causa de um pozinho de ouro que está aqui no planeta Terra, misericórdia. E a gente ainda vai para a igreja e dá a esmola. Eu fiquei boba, eu falei, nossa, eu nunca mais ouvi esse termo, né? Mas existe, tem pessoas que ainda têm essa mentalidade de ir na igreja, dar esmola. Joga as moedinhas lá no gasofilácio. Aí as pessoas falam, eu vou dar dinheiro pro pastor, eu vou dar dinheiro para ele ficar rico. Querido, você está dando dinheiro para Deus, não é pro pastor. O problema do pastor é com Deus. Deus está vendo o teu coração. E essa mulher não deu pouco não, ela deu 4 toneladas. Salomão não precisava daquilo, porque ele era riquíssimo. A gente vê aqui que ele era riquíssimo, o mais rico de todos. Ele tinha todo o poder, ele não precisava daquilo. Mas ela deu, sabe por quê? Como forma de gratidão. Ela fez como aquela mulher pecadora que foi lavar os pés de Jesus. E abriu, ela quebrou, ela tinha um perfume preciosíssimo, caríssimo, que aquilo era garantia para a vida dela. Ela recebeu de herança do pai dela. Uma garantia para o sustento dela, para o resto da vida. Ela derrubou todo aquele perfume aos pés do Mestre de Jesus. Tudo que ela tinha, a segurança dela, o futuro dela, aos pés do Senhor. O que a gente tem dado para Deus? Aquele Deus que te deu tudo. O que você tem que dar? O que é mais precioso que você tem para dar para Ele? Teu coração, a tua vida, a tua oferta, teu sacrifício. Deus se agrada disso. Deus se agradou tanto, né? Que aqui diz a palavra que o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu. Deu-lhe mais do que ela trouxera ao rei. E assim voltou para a sua terra, ela e seus servos. O rei se agradou tanto da oferta dela, que ele deu muito mais, ele retribuiu, e ainda deu tudo o que ela pediu. Onde ela ia passando, eu quero isso. Pensou, gente? Seu marido desse? Você vai no shopping, quero isso, quero aquilo. Vai, minha filha, leva, compra. Sonho de toda mulher, né? Ela não é? Assim é o nosso Deus, querido. Quando você fica maravilhada, quando você louva e adora, quando você tem expressões de amor e de gratidão, Deus te dá tudo, você não precisa pedir. Comigo é assim. Eu só penso. Eu só tenho no meu coração um desejo e Deus vai lá e dá. E eu fico boba, eu falo, meu Deus, obrigada, não precisava. Mas já que o Senhor deu, mano, eu agradeço. Você insiste. Então, minhas amadas, Jesus agora... Jesus, ele fala dessa mulher, lá em Mateus capítulo 12, 42, ela foi tão honrada pelo Senhor, por ela ter ficado maravilhada e ter louvado o Senhor, Deus de Israel, que Jesus fala dela. Jesus fala assim, Mateus 12, 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui, ele está falando dele, Jesus, quem é maior que Salomão? Porque Jesus era o próprio Deus vindo aqui na terra. Então ele fala assim que essa mulher está salva, essa mulher está com o Senhor Jesus no céu. Ela está desfrutando agora da maior riqueza, que são as riquezas celestiais que estão preparadas para nós. E ele diz que ela vai se levantar para julgar e condenar esta geração perversa que nós vivemos. Por quê? Porque ela não mediu esforços para ir atrás do rei, para ver a sabedoria dele. Ela foi atrás de sabedoria, queridas. Amém, Jesus.
Jesus, que é o Filho de Deus, estava aqui. Ele falou assim, eu estou aqui. Se ela vai voltar para julgar, meu Deus do céu, a Bíblia diz que nós, quando Jesus voltar, nós vamos julgar os anjos. Nós vamos julgar aqueles anjos que estão cuidando da gente. Misericórdia. Que coisa, né? É forte isso, gente. Eu fico pensando. Então essa mulher, ela vai voltar para julgar. Fala assim, você foi... Quantas vezes te convidaram para ir na igreja e você não foi? Né? Teve preguiça, ficou dormindo em casa. Né? Ao invés de buscar a Deus. Ao invés de buscar sabedoria. Deus, você tem uma Bíblia na tua casa, você nem para abrir a Bíblia e ler e buscar a sabedoria do Senhor. Uau! Ela vai julgar. Aquela lá tá lá, ó, só na farra. Quer saber de Deus, não. Não quer saber de sabedoria, não. E para terminar, queridas, vamos ler alguns textos rapidamente. Só anote aí, depois você lê em casa. Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e lhe será dada. Deus te dá e não fica lançando na tua cara. Eu te dei sabedoria, o que você fez com ela? Não. Está escrito aqui. Ele não fica lançando na tua cara que te deu sabedoria, você não fez nada com ela. Ele te dá liberalmente, é só você pedir. É só você pedir. A gente não vê Deus jogando na cara de Salomão, que Salomão se perdeu. Simplesmente ele colheu o fruto da sua desobediência ao Senhor. O reino se dividiu e se perdeu. Sobre a família dele veio um espírito de adultério, de prostituição, sobre todos os filhos. Então, queridas, olha só, peça a Deus, que Deus vai te dar liberalmente, não vai te lançar na cara. Provérbios 8:17, Deus fala assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aqui é a sabedoria. Se você ler esse aqui é um texto tirado do contexto. Esse contexto fala da sabedoria, a sabedoria falando com a gente. Eu amo os que me amam. Mas Deus é a Se você, ele é a própria sabedoria. Provérbios 8:17. O Senhor é a sabedoria. Então, aqueles que acordam de madrugada para buscar a palavra de Deus vão encontrar sabedoria. Olha só. Tem pessoas que acordam de madrugada só para pedir, né? Me dá, eu preciso disso, daquilo. Se você acordar na madrugada para buscar sabedoria na palavra de Deus, você vai encontrar. É o que está dizendo aqui. Deus falou, eu amo os que me amam. Se você ama a sabedoria, você vai ter o amor de Deus sobre você. Amém? E eu já li Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Quando a gente rejeita o conhecimento e a sabedoria de Deus, Deus nos rejeita. Isso aqui é a palavra de Deus. Olha só, Provérbios 2, versículo 1, diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria da sua boca. Da sabedoria da sua boca é que vem o conhecimento e entendimento. Você pode ler filósofos, você pode ler os poetas, você pode ler um monte de livro aí para buscar sabedoria, mas a sabedoria verdadeira está aqui. E digo mais, todos esses filósofos, as leis do mundo foram baseadas aqui na palavra de Deus. As nossas leis que regem o Brasil, as antigas, né? Agora estão mudando tudo, mas as leis de antigamente, todas baseadas na palavra de Deus. Ele que deu a lei. Por que Deus deu a lei? Para mostrar o pecado para o povo, para mostrar que o que eles estavam fazendo estava errado. Então vamos botar a lei aí. E aí todas as nações copiaram essas leis. Vocês estão entendendo, queridos? Uhum. O Deus que te criou, Ele também te dá sabedoria. Porque Ele te ama tanto, que morreu por você. Morreu por você numa cruz e levou sobre si naquele momento todos os teus pecados. E a Bíblia diz que se você
Crê nele, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa ficar se martirizando. Não, você só tem que crer que Jesus ressuscitou. Ele levou sobre si todos os seus pecados. Ele ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia fala que se você crer no teu coração e confessar com a tua boca, você já é salvo. E além de salvo, se você buscar a palavra, você vai ter sabedoria para a tua vida. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Então eu termino essa palavra aqui dizendo que há recompensa quando você pede sabedoria para Deus. Há recompensa. A recompensa é a tua família. Primeiro é você curar, você ser curada. Você ser curada dos teus traumas, dos teus medos, das tuas angústias, da tua ansiedade, que hoje a ansiedade consome. Primeira coisa que Deus te dá é cura na tua alma. Segunda coisa que Deus te dá, cura nos teus relacionamentos. Porque uma pessoa curada, ela vai ter relacionamentos saudáveis. Então, relacionamento é casamento, é amizade, tudo. Terceira coisa que ele vai te dar, bens, fartura. Nada vai faltar na tua mesa. Deus vai te honrar. É disso que a gente precisa. Tem pessoas que são prósperas e moram em favelas. Você entra na casa da pessoa, tudo limpinho, tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Você não vê nada fora do lugar. São pessoas que com certeza têm Jesus na vida delas. Sim. Elas trabalham, pagam as suas contas, estão felizes e contentes. Isso é prosperidade. Não é você ser milionário. Ser próspero é tudo aquilo que você faz dar certo. É você deitar a tua cabeça no travesseiro e não tá devendo nada para ninguém, tá feliz. Né? Eu lembro que me contaram uma vez uma história de uma pessoa que tinha uma mãe que ela, toda vez que ela ia, antes de dormir, ela deixava a casa arrumadinha, lavava a louça, e a filha falava, mãe, deixa isso aí, amanhã você lava. Ela, não, se alguém chegar aqui, se eu morrer essa noite, amanhã as pessoas vão chegar na minha casa e vão falar, nossa, como ela era, né, largada, esculachada. Né? É isso aí, né? A nossa vida está sempre em ordem, nós temos disposição para sempre fazer o bem, cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos filhos. Busque sabedoria em Deus. Quando você busca sabedoria em Deus, a tua vida com certeza é mais feliz. Amém? Vamos orar? Vamos. Pai Santo e amado, nós colocamos esse momento nas tuas mãos mais uma vez. Te agradecemos pela tua santa palavra, porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Pedimos, Senhor, que essa semente produza frutos a 30, 60, 90, a 100 por um. Que, Senhor, seu nome sempre seja exaltado na nossa vida. Assim como essa mulher voltou cheia, regozijante para sua casa e reconheceu que o Senhor é Deus. E foi lembrada por Jesus. Oh, Senhor, assim queremos ser nós também. Queremos exaltar o teu nome, glorificar o teu nome. De ver a tua grandeza, o teu poder, agindo não somente no universo, no Brasil, mas nas nossas vidas, Senhor. Transforma-nos, Senhor, muda-nos. Que todas aqui, as que estão me ouvindo, que vão me ouvir, possam encontrar essa paz, essa sabedoria do Senhor nas suas vidas. Nós oramos com o coração cheio de gratidão, Senhor, por essa palavra. E pedimos a tua bênção sobre cada família, sobre cada lar aqui representada. De todos que estão me assistindo aí também, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém? E você que está me ouvindo, todas as terças nós estamos aqui e nós começamos já com oração. Nós oramos pela tua vida, pela tua família. Você coloca o teu pedido aí, que tem alguém sempre orando aqui por vocês e nós orando em concordância. E oramos também pelo nosso país. Você tem orado pelo Brasil? Ore pelos teus governantes, para que você tenha uma vida de paz. Que Deus te abençoe. Uma feliz semana e até terça que vem, se Deus quiser. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.